E muitas mulheres vêm, às vezes, até o gabinete. Tem umas que são resolvidas. Vêm indo atrás do esposo junto. Né? E fala assim, na frente. Mas, na grande maioria, vem, às vezes, sozinha. E, às vezes, vem contando com sigilo. E a gente ouve, e é caso até de polícia. E nós estávamos falando aqui antes de entrar ao vivo aqui, né? Eu já experienciei um caso de uma irmã que veio até o gabinete e falou do seu sofrimento, agressão física. Ela mostrou a marca no corpo. E eu fiquei muito indignado, porque era um pastor. O esposo dela era um pastor, uma pessoa que estava no altar. E quando ela me contou, eu disse que iria discipliná-lo, iria denunciá-lo. E aí, pelo amor de Deus, pastor, quer dizer, como é que a gente fica nessa situação dessa? O senhor não pode fazer isso, que vai piorar a minha situação. E aí a gente fica, como dizem, entre a cruz e a espada. A gente tem o sigilo da confissão, mas ao mesmo tempo é uma coisa que não dá para ficar no sigilo. E aí, com muita conversa, ela chegou à conclusão comigo que se aquilo repetisse, ela iria deixar que eu denunciasse. E graças a Deus não repetiu. Ela foi e a gente continuou acompanhando ela e graças a Deus não se repetiu. Mas, infelizmente, tem muitos casos que a gente fica sabendo depois de muito tempo. Depois que a pessoa já está sofrendo há muito tempo. E tem casos que a pessoa morre e a gente não fica sabendo. Eu lembro de um caso, Gisela, de uma irmãzinha muito simples. E ela era recepcionista da igreja. E todas as vezes que nós chegávamos, ela fazia questão de abraçar minha esposa. E minha esposa se sentia bem com aquele abraço, ela com um sorriso no rosto. Aí, depois de algum tempo, essa irmã faleceu. E nós acompanhamos o funeral. E depois que ela morreu, esse moço casou de novo. E aí ficamos sabendo. Porque ele tentou agredir a segunda mulher. Só que a segunda mulher era maior do que ele. E aí ele veio até a mim e falou, pastor, não dá para ficar casado. Eu falei, mas rapaz, você casou há pouco tempo. Não, mas a mulher está me agredindo. E eu não falei bem feito, porque não me devia, né? Mas quase que eu falei bem feito, porque essa irmãzinha sofria agressão física e não tinha coragem, nunca teve coragem de falar. E a gente também nunca imaginava, porque chegava e estava na portaria lá, recebendo a gente com um abraço, com um sorriso. E é terrível, mas infelizmente muitas não falam, às vezes sofrendo agressão física, e eu acredito que talvez piores agressões ainda, e não tem coragem de falar. Às vezes em nome da família, em nome da igreja, em nome até da função que às vezes exerce na igreja. É triste falar isso, mas essa é a verdade. Esconde essa informação e pessoas, infelizmente, estão sofrendo. Eu, pelo menos, Gisela, faço de tudo para ministrar a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus em cima do altar, para ver se de alguma maneira a palavra alcança essas pessoas. Mas não é fácil, que a pessoa tem que querer, né? Isso daí. E aí o senhor falando, né, de levar a palavra, porque realmente, né, quando traz assim, o senhor até brinca, quando vai colocar uma pessoa ali para estar assumindo um cargo, um ministério, o senhor fala assim, eu vou perguntar à mulher como é que é. Eu até brinco com o Fabinho, ó, tá vendo? Senão eu falo pro pastor Paulo. Então, assim, é bom porque as mulheres escutando isso, elas estão ouvindo e falando assim, ele me dá a voz, né? Eu tenho, lógico que a mulher também não pode, né? Aproveitar disso ali para ficar também fazendo violência com o homem também, né? Verdade. Mas assim, é bom ouvir isso porque muitas igrejas, elas têm essa dificuldade de falar sobre isso, porque entra em outros assuntos que, vamos colocar assim, é difícil, né? Ter que falar sobre outros assuntos, mas é necessário. Então, não tem como fugir. É verdade. Quando surgiu a questão até do próprio podcast, que eu estava falando, né, antes, é justamente isso. Porque tem pessoas que estão passando pela situação, muitas das vezes não tem nem essa informação, não sabe, acha assim que, não, eu tô aqui, né, talvez é porque...
eu tenho que estar passando por isso, né? Então é necessário que eu passe, porque Deus deve ter alguma coisa, né, através disso. E aí vem a questão da falta do conhecimento. Então, quando foi que criou, que surgiu, igual eu falo assim, é para falar para todas as pessoas. Só que alguns temas são mais direcionados justamente para o meio cristão, porque tem muito disso, de espiritualizar, né, de coisas que não é para espiritualizar e acaba se apegando, É verdade. se escondendo atrás ali. Verdade. Às vezes as pessoas confundem, né, a questão de... Viver a dois não é fácil, né? Já não é fácil. Aí, e às vezes tem a questão do que a Bíblia Sagrada ensina, que é o julgo desigual. Que as pessoas pensam que é só a luz e as trevas. Não é só a luz e treva. Às vezes está todo mundo na luz, está no julgo desigual, né? Comportamentos exagerados, excessivos, e às vezes eles confundem, né, esse tratamento da questão do relacionamento que não é bom, que às vezes é tóxico, faz mal, né? Mas a agressão, seja em qual área for, ela é assim, inconcebível. Se a gente buscar na palavra de Deus, e eu falo, como você falou, tem algumas coisas que a gente fala assim, sorrindo, né? Mas verdade. Quando eu falo lá, sabe, Gisela, e vou chamar alguém para fazer alguma função na igreja, antes de estar sendo bem comportado, decente, direito, honesto, digno, na igreja, tem que ser em casa, né? Aí eu falo com tom de brincadeira, mas uma verdade nua e crua, porque a mulher, ela é, para o homem, especialmente na igreja, o termômetro, né? O casal, é tão sublime isso, que quando Deus estabeleceu o casamento, as pessoas, né, pensam que é só para procriação, para relacionamento. Uma vez eu falei na igreja que o que sustenta o casamento não é só o amor. O amor é uma das vertentes do bom casamento, do casamento sólido, mas o respeito, a dignidade um com o outro, a cumplicidade, né? Eu uso dizer que a base firme de um casamento é a decisão. A pessoa querer, de alguma maneira, se relacionar bem com a outra. A gente não pode... Hoje, parece que as pessoas mudaram a ideia de que Deus estabeleceu na sua palavra, quando ele disse, não é bom que o homem esteja só. Faz-lhe uma companheira. Deus estava preocupado com o quê? Com o estado emocional, psicológico, com o bem-estar, né? E não é só do homem, da mulher também. Porque quando fez o homem e logo em seguida fez a mulher, é Deus que fez, para um completar o outro. E aí vem a questão da incompatibilidade de gêneros, que as pessoas às vezes pegam isso aí e se vale disso aí para fazer mal um ao outro. Dentro da igreja, a gente lamenta isso. Pessoas que não estão esclarecidas. Mesmo porque eu gostaria de fazer até um adendo, Gisela, e quando a gente fala igreja aqui, eu estou falando de igreja organização. Não estou falando de igreja corpo de Cristo. Porque na igreja corpo de Cristo essas coisas não acontecem, né? A igreja corpo de Cristo. A igreja organização é dessa que nós estamos falando. Que as pessoas escondem debaixo dessa áurea de religiosidade e pratica os piores absurdos que a Bíblia Sagrada condena veementemente, frontalmente.